E aí, Bicho Lovers? Hoje eu tô aqui no canal Bicho Maps para fazer uma entrevista que vai abrir uma série chamada Educa Bichos. É muito legal, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai trazer para vocês dicas de reabilitação comportamental e não é só para cachorro não, vocês vão descobrir que tem muita coisa que o dono precisa aprender para o cachorro se reabilitar. E para abrir essa série, a gente vai bater um papo com um cara que ele é considerado um encantador de cães. O nome dele é Luiz Souza. Eu vou apresentar ele para vocês agora. Luiz. Muito obrigado, Tudo viu? bem? Prazer, viu, te receber aqui no Bicho Maps. O prazer é todo meu. Espero estar atendendo as dúvidas que tiverem e passar para vocês, sabe, como funciona mais o mundo animal, instintivo. Eu não tenho dúvida, porque só da gente bater um papo aqui antes de começar esse nosso Educa Bichos aqui, que na verdade não é o início do programa, isso aqui é um bate-papo que vai gerar uma série, né, que depois você vai aparecer aqui sozinho, batendo um papo com a moçada aí, vai poder explicar, vai decolar sozinho. Luiz, para começar nosso bate-papo, eu queria dividir com o pessoal um negócio que nos bastidores, obviamente, a gente ficou sabendo, né, de uma história linda de vida, digna de filme, que eu fiquei sabendo aí que você merece realmente virar um livro aí pela sua história de vida, né? Comenta um pouco, como é que foi sua trajetória da infância até chegar a essas coisas maravilhosas que esses cachorrinhos? Bom, primeiro, muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado pela comparação do encantador de cães, né? Porque foi o que me falaram, tá todo mundo falando que você é um encantador de cães. Espero chegar lá um dia. Bom, eu sou Luiz Souza, tá? Eu sou do interior do Piauí, sou nordestino. Acho que nasci e fui criado em uma aldeia, né, no interior dessa cidade. E instintivamente, eu sempre fui de observar e analisar tudo que acontece ao meu redor. Então, eu não vejo por olhar, eu sempre gravo a cena e analiso para ver o porquê do comportamento. Então, desde pequeno, eu fui vendo que a natureza tem uma comunicação, sabe? São diferentes comunicações de diferentes espécies, mas se comunicam, tá? Um pássaro pode se comunicar com um cachorro através de linguagem de energia. E tudo isso eu sempre me observei, fui muito a fundo nisso e vim parar em São Paulo. Aos 8 anos de idade, 7 anos, vim parar em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que era tudo muito diferente da vida que eu levava no interior. Por quê? Sabe? Porque os cães no interior, eles são 100% psicologicamente saudáveis. Porém, são magros, sabe? Porque eles não têm comida como aqui em São Paulo os cães têm diariamente. Entendi. Um cachorro aqui em São Paulo, ele acorda e já tem um prato de ração esperando ele. Ele não precisa ir à caça. E eu comecei a ver muito problema de comportamento do cachorro. Eu era muito pequeno, mas já conseguia ver a diferença. Então, desde pequeno você tem adoração e essa conexão com cachorros? Sim, desde pequeno. Inclusive, quando eu era pequeno, tinha pessoas que me comparavam com cachorro. E isso eu não gostava. Na época eu não gostava, porque eu ficava mais com cachorro, analisando o comportamento, sabe? Porque eu sempre gostei de ficar com eles. Você era uma criança quieta, extrovertida ou introvertida? Eu era tímido. Sempre fui muito tímido. E, obviamente, como eu vim do interior para São Paulo, o comportamento humano também aqui era diferente dos de lá. Claro. Então, de certa forma, eu tinha que analisar os garotos para saber como eu deveria me comportar. Você entendeu? Para fazer parte da turma, porque senão ia ficar sempre de lado. Ia ser sempre com os cachorros. Não é isso que eu queria, né? Queria me relacionar do jeito certo. Então vinham as brincadeiras. Eu não gostava, mas aí fui me acostumando. Então o tempo foi passando, conheci uma pessoa maravilhosa que me deu uma oportunidade de vida. Quando eu era muito garoto, eu cuidava de carro, uma senhora chamada Dona Adelina de Oliveira. Fui pedir para cuidar do carro dela, no dia seguinte eu já estava indo morar com ela. Mas espera um pouquinho, como é que você cuidava de carro? Você morava onde? Você não tinha pai? Como é que Então eu vim para São Paulo. Tá. E aqui em São Paulo, logo no início, como meus primos já estavam aqui, eles já faziam essa atividade, eu só segui. Posso cuidar do seu carro, sabe? Entendi. Isso aqui na Zona Sul de São Paulo. Tá.
Um belo dia eu pedi para essa senhora, a gente pode olhar seu carro, e ela me falou onde vocês moram, e foi conversar com a nossa mãe, e no outro dia a gente já estava indo morar com ela. Com ela eu aprendi, essa senhora, ela adotou umas 50 crianças, foram muitas pessoas. Com ela eu aprendi o poder da liderança, sabe? Porque liderar 50 crianças não é como liderar 50 cães. Eu posso fazer isso facilmente, mas o ser humano consegue ter escolhas, decisões. Os cães, eles são filhos da natureza, eles só sabem que funciona desse jeito. Então, se você agir desse jeito, eles te seguem. É muito mais fácil. Os humanos podem escolher, o que para ela a tarefa era mais difícil. Só que eu sempre analisei o comportamento dela. O comportamento dominante, alfa dela, não que ela era nervosa, ao contrário. Ela tinha uma energia muito poderosa e de respeito. Eu sempre me espelhei nisso. Bom, tudo bem. Com mais ou menos 16 anos, a gente morava em Jundiaí e, por problema de saúde, ela precisou se mudar para o Rio de Janeiro. Nessa época, eu jogava futebol. Trabalhava num clube de futebol. E não podia morar sozinho, tinha que me mudar com ela. Uma outra mulher na cidade, que se chama Vânia Aparecida Passarim, gostava muito, muito de mim, de uma forma que eu não sei explicar. Então ela disse, não, eu gostaria de ter um filho como você, e eu quero pedir para sua mãe para mim ser responsável por você aqui na cidade, até a sua maioridade. Eu achei fantástico, sabe? Minha mãe veio, assinou a documentação lá do Rio de Janeiro até Jundiaí, processo, e comecei a morar com a dona Vânia Aparecida Passarim. Com a Vânia eu aprendi o lado afetivo da vida. Ela é muito afetuosa, ela ama incondicional, sabe? Só que do ponto de vista da natureza é uma fraqueza, porque os animais precisam de líderes e depois de emoções. Entendi. Se você põe a emoção na frente da liderança, eles precisam ser líderes. Claro que os cães, os animais têm emoções, muito diferente das nossas, sabe? Então, às vezes, há uma confusão. As pessoas confundem, às vezes, né? Acham que é tudo a mesma coisa. Exatamente. O sentimento humano é o mesmo que o animal. Sabe, né? O que você, por exemplo, mais vê olha, o meu cão, quando eu saio de casa, ele fica uivando. O que eu devo fazer? Eu falei, e o que você faz quando sai de casa? Poxa, eu bato um papo com ele. Eu falo, olha, a mamãe daqui a pouco já volta, vai ser só 2 horas. E o cão, o que ele acredita, como ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe o que está acontecendo no momento, é que ela está descarregando uma emoção fraca e que o cão acha que tem que seguir ela. Consegue entender? Como tem uma porta, o cão não consegue seguir. Então ele vai fazer, sabe, passar horrores lá dentro, porque a mensagem está clara, deu carinho na saída. E o que um cachorro faz quando sai para ir à caça? O que o líder do bando faz? Ele sai. Sabe, não tem emoções, é tudo muito gelado. E isso dá a segurança para o líder que o bando vai ficar calmo e assertivo até a volta dele. Então, só para entender, você teve aquela tutora que cuidava de 50 crianças, onde você aprendeu sobre liderança, uma pessoa super observadora como era, e na segunda aprendeu sobre amor, afetividade, carinho, né, o afeto. E aí, efetivamente, como que você entrou e tomou como decisão da vida, tá, agora eu quero trabalhar com isso, meu negócio é trabalhar reabilitando cães? Bom, aos 18 anos, eu precisei voltar a morar com a minha mãe no Rio de Janeiro, para problemas pessoais da minha segunda mãe adotiva. E lá ela tinha 4 cães, Apolo, Morena, Dalila e Apoliana. Esses cães, eles eram os cães mais educados do bairro. Sabe, porque eles tinham disciplina, eles tinham rotina. Então, todos elogiavam muito esses cachorros. E por problemas pessoais também, acabei vindo morar em São Paulo, sabe, com 20 anos. Então, fui levando minha vida, trabalhando, porque eu não sabia que trabalhar com cães eu poderia criar a minha família, sabe? Eu não tinha essa noção. Até que, vendo na rua, pude ver um passeador de cachorro levando alguns cachorros. Mas até então eu não pensei, poxa, também posso fazer isso. Eu era corretor de imóveis. Até que um dia um amigo meu me procurou e falou, poxa, eu ganho mal pra caramba, queria melhorar essa situação. Foi onde eu tive essa ideia. Eu falei, olha, o que você acha de eu te treinar para você passear com cachorros? Aí ele falou, olha, legal. Então dei início a esse trabalho. Treinei ele.
ele pegou e sofreu um acidente. Tentaram roubar ele, ele sofreu um acidente e quebrou as pernas. E eu falei, quer saber, então vou eu fazer isso. Eu vou alugar o que eu tiver que alugar por aí, porque eu era corretor, e depois vou fazer o que eu tiver que fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Um belo dia, a dona de um pet shop, Michele, ela é uma veterinária, ela falou, Luiz, eu tenho um cão e eu não consigo fazer ele descer escadas. Já contratei, sabia, adestramento e não deu certo. Eu falei, poxa, isso eu consigo, isso é mole. Aí, em 1 minuto, a cachorra desceu as escadas, porque eu levei ela até meu prédio e assim ela pôde descer as escadas, fiz um vídeo. A Michele queria isso porque ela estava grávida, não podia levar o bebê Claro. e o cachorro, transportar a escada. Então ela falou, poxa, eu não acredito, como você fez isso? Então eu expliquei para ela que cães são assim, para frente. Se você for para frente, eles te seguem. Se você for lá e transportar, eles travam. Eles acreditam que ali vai ser desse jeito. Então é o que você pode criar no momento. Passei a energia certa para a Michele e para o Diego, que eles acataram e assim a Emily pôde seguir. E aí você entrou nesse mercado? E aí eles começaram a falar, olha, eu tenho uma pessoa muito legal, comecei a fazer visitas. Um foi falando pro outro, o outro foi falando pro outro, fui parar no interior de São Paulo porque tinha cães com problema de comportamento. Achei isso maravilhoso. Foi aonde deu entrada para esse mundo canino.